E aí, Quizards, beleza? Bem-vindos a mais uma missão. Hoje a gente vai bancar os detetives da língua portuguesa para desvendar um mistério, a harmonia secreta das palavras. Sabe aquela sensação quando você fala ou escreve uma frase e fica pensando, tem alguma coisa esquisita aqui. Parece que deu um glitch, né? Um errinho no sistema? Pois é, isso acontece. Mas hoje a gente vai descobrir por quê e o mais importante, como consertar. Dá uma olhada nisso aqui. Do lado esquerdo, os tais glitches. A casa é bonita. Os meninos chegou. Soa meio quebrado, não soa? Agora, olha a mágica acontecendo do lado direito. As casas são bonitas. Os meninos chegaram. Ah, bem melhor. Tudo em perfeita sintonia. É exatamente essa harmonia que a gente vai aprender a criar hoje. Ok, então vamos começar a nossa investigação. Primeira parada, concordância nominal. Para ficar fácil, pensa assim. O substantivo é o capitão de um time, e todas as outras palavras que jogam com ele, bom, elas precisam usar o mesmo uniforme. Essa aqui é a regra oficial do jogo. A concordância nominal nada mais é do que os companheiros de time do substantivo, ou seja, os artigos, adjetivos e por aí vai, terem que combinar com ele em gênero, se é masculino ou feminino, e em número, se é singular ou plural. É simples, se o capitão muda, o time todo tem que mudar junto. Vamos ver na prática como funciona. Passo 1. A gente conhece o capitão. Nesse caso, a palavra menino. Passo 2. A gente chama o time dele. Quem são? O artigo o e o adjetivo esperto. Passo 3. A gente junta todo mundo e cria a harmonia. O menino esperto. Perfeito. E agora a parte mais importante. Passo 4. Se o capitão for pro plural e virar meninos, o time todo acompanha na hora. Os meninos espertos. Viu só? Todo mundo com o uniforme certinho? Beleza, primeira fase da missão concluída. Agora, vamos para a segunda parte, a concordância verbal. Se antes a gente tinha um capitão, agora a gente tem um chefe, que é o sujeito da frase. E o verbo? Ah, o verbo é aquele funcionário dedicado que sempre segue as ordens do chefe. E a regra da empresa é bem clara. O verbo é obrigado a concordar com seu chefe, o sujeito, em número e pessoa. Ou seja, o verbo não tem querer não, ele tem que obedecer o que o chefão da frase mandar. Simples assim. Olha só como isso funciona. Quando o chefe da frase é o guerreiro branco, a ordem que o verbo recebe é é. Agora, se o chefe muda para eu, a ordem do verbo vira sou. E se o chefe for as árvores, lá no plural, a ordem é bem clara. Choram. O verbo é tipo um camaleão, né? Ele se adapta totalmente ao seu chefe. Show de bola, Quizards! Vocês já pegaram o jeito do básico. Então, chegou a hora de subir de nível com umas dicas de mestre. Não são regras difíceis, não. Pensa que são macetes, uns hacks de português para nunca mais cair em pegadinhas. Dica de mestre número 1. A clássica regra do é proibido. Na primeira imagem, a gente lê é proibido entrada. Como a palavra entrada está ali, sozinha, sem companhia, a regra é geral, então fica no masculino. Mas olha bem para a segunda placa. É proibida a entrada. A presença desse artigo a muda o jogo todo e obriga a palavra proibida a ir para o feminino para combinar. Fica de olho nisso. Agora, a regra do anexo. A palavra anexo geralmente se comporta como um adjetivo normal. Então ela concorda, tá? As fotografias seguem anexas e os documentos seguem anexos. Tranquilo, né? Só que aqui tem o pulo do gato. A expressão em anexo é uma armadilha. Ela nunca muda, é invariável. Então, mesmo que sejam as fotografias, a gente diz que elas seguem em anexo. Muita atenção com essa pegadinha. E agora chegou a hora que todo mundo estava esperando, o desafio final. Bora testar essas nossas novas habilidades de encontrar a harmonia perfeita das palavras. Preparados? Então vamos lá! Primeira pergunta na tela. Como a gente completa essa frase? As fotografias e os relatórios seguem. Valendo. Vamos lá, pensem bem. 5 segundinhos no relógio. Começando. Agora! Anexos. Isso mesmo. Como a gente tem um substantivo feminino, que é fotografias, e o masculino, que é relatórios, a regra geral manda o adjetivo concordar com o masculino no plural. Ponto para quem acertou. Próxima. Qual dessas duas placas está seguindo a nossa dica de mestre, hein? É proibido a circulação de cães ou é proibida a circulação de cães? Pensa com calma. Lembra da dica do artigo? O tempo tá correndo. 3, 2, 1. É proibida a circulação de cães.
Isso aí. Lembram da dica? A palavra circulação está junto com o artigo a e isso força a expressão a concordar no feminino. Muito bem. Última pergunta do nosso quiz, valendo a medalha de mestre da harmonia. Como fica o verbo na frase? O próprio dono e a gerente? Essa é para fechar com chave de ouro. Últimos 5 segundos, valendo! Garantiram a informação. Perfeito. O chefe aqui é um chefe composto. O dono e a gerente. São duas pessoas. Então a ordem para o verbo é ir para o plural. Missão do quiz cumprida com sucesso. Então, para fechar nosso relatório da missão de hoje, na concordância nominal, o time segue o capitão. Na concordância verbal, o verbo sempre obedece ao chefe. E usando as nossas dicas de mestre, ninguém mais cai em armadilhas. Mas a missão ainda não acabou não. Agora o desafio final é com vocês. Quero ver quem consegue criar aqui nos comentários uma frase usando a palavra bastante de duas formas. Uma vez como adjetivo, que pode variar, e outra como advérbio, que nunca varia. Tô curioso para ver a criatividade de todo mundo. E aí, curtiram a investigação de hoje? Se a resposta for sim, já sabe, né? Segue o Kizarts, ativa o sininho para não perder nenhuma aventura e, claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso esquadrão. Até a próxima, Kizarts!